Chegamos na melhor parte deste culto. Graças a Deus o pregador já chegou. Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernandes, pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Um dia Deus me tirou lá do monturo de lama, e eu costumo dizer que Deus ele faz do mendigo profeta, do viciado pastor, diácono, evangelista, e nós estamos felizes fazendo a obra do Senhor Jesus, graças a Deus. No domingo de carnaval essa igreja estava lotada, né? Quantos muito adoravam as coisas mundanas, nós estávamos aqui adorando ao Senhor Jesus. Amém? E além do Espírito Santo de Deus, eu não vim só. Eu estou com o meu profeta ali, meu filho Felipe, profeta, né? Meu filho mais novo, de 14 anos, meu filho mais velho, com a honra e glória do Senhor Jesus, né? Como nós vamos falar de paternidade. Eu estava até conversando com os irmãos antes ali, os irmãos lá da PIB de Queimados, a gente falando sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Sobre o que é ser pai. E é o que eu costumo dizer, nossos filhos serão melhores, né, que a gente. Então, meu filho Leonardo acabou de fazer 18 anos aí, o ano passado, e está na ESA, Escola de Sargento das Armas, está lá em Juiz de Fora, já estão arrancando o couro dele lá, mas foi bem instruído, primeiramente por Deus, foi muito jejum e oração, né, que é isso que os pais têm que fazer, a gente buscar o melhor para os nossos filhos. E eu estava falando com o nosso irmão ali, que é até militar também, né, da reserva, e por acaso é do meu ano, de 1991 também, lá no Exército, né? E estava falando sobre isso, e quando a gente investe no filho, o gostoso, né, o prazeroso é você ver o retorno, né? Essa é a resposta positiva. E Leonardo, assim como o Felipe, Leonardo ele já vem fazendo concursos desde 14 anos de idade. Felipe já começou a fazer o ano passado com 13. Eu falei, já vai fazer, eu boto fazer todo quanto é tipo de prova, irmão. Tudo. Fuzileiro, marinha, seja lá o que for. Porque já vai vendo os níveis de dificuldade, né? E graças a Deus, meu filho está lá, está suportando, né? Segunda-feira eu estou indo para Juiz de Fora e eu louvo ao Senhor Jesus, porque vieram 13, quando ele saiu o resultado, 13 quartéis no Brasil, nível Brasil, para escolher para onde ele iria o primeiro ano. E a primeira opção que eu coloquei foi Juiz de Fora, né? Fora pertinho, 2h40 ali, indo tranquilinho, 3 horas. Nós também pedimos a Deus isso, porque às vezes Deus ele quer que nós detalhamos o que nós queremos na nossa bênção. E para ele fazer, ele faz. Tinha quartéis lá em Alegrete, Rio Grande do Sul, falei, misericórdia, se cair lá, vai ter que ir, né? Mas graças a Deus está ali pertinho, e a gente consegue ir lá rapidinho. Segunda-feira eu estou indo, que é a formatura de entrada, né, da ESA. E essas 2 primeiras semanas aí foram pressão, teste psicológico, foram eliminados alguns já pediram para ir embora, né, tanto do tijolo masculino quanto do feminino. E ele está lá. Teve um dia que ele falou, pai, hoje está muito... Falei, mas aguenta aí, filho, que nenhum sofrimento é eterno. Amém? E ele está lá, está feliz, graças a Deus. Meu magrelo favorito está lá. E Deus está fazendo a obra. Então, eu estou muito feliz com o Senhor. É o que eu falei, eu não tenho mais pedido a Deus, só tenho agradecido. Deus, agradecer que Deus está fazendo. Né? E com esse trabalho de rua que nós temos feito também, para alguns irmãos que não sabem, nós estamos também frente da liderança do Provec nas ruas. Ano passado nós tiramos 9 pessoas da rua. E a palavra diz, quando você faz pelos meus pequeninos, né, eu cuido dos seus. E assim Deus tem feito, literalmente. A gente faz de coração, vai, né, com o que tem, com doações. Deus tem bradado com vitória. Então vamos à palavra do Senhor Jesus. Hoje o tema é paternidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 17, 3 e 5.
Amém? O mês que vem, depois eu estava tentando achar o tema do mês que vem. Tanto tema que veio para mim. É o pastor Vitor que vai estar pregando, né? Vou passar a data também. E depois vai ter a escala. Nosso irmão vai lançar lá. Irmãos, então lemos a palavra de Deus que está em Gênesis 17, de 3 a 5. Como bem disse, o tema é paternidade, a consolidação da figura paterna dentro da família. Amém? Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações que tenho posto. Amém? Dito isto, o irmão pode tomar assento. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um contexto político. Não vem aqui, não vou aqui falar de política não, tá? Só falando um contexto político, onde poderosos da terra, governadores, né, presidentes e os governantes da terra tentam inserir nas nossas mentes, principalmente da coluna, né, cabeça, na verdade, da casa, que é o homem, né, a desconstrução. Há muitos anos nós já temos visto essa desconstrução familiar. Eu costumo dizer, eu falo com a minha esposa, falei, Deus fez o mundo tão maravilhoso. Irmãos, você olha, principalmente quem gosta de praia, né? Eu lá em casa, eu fico no canal Modo Viagem. Todo mundo já viu esse canal. Isso quando passa coisa boa, que às vezes passam umas coisas ruins, mas, sabe, se é drone, que eles ficam voando a terra por cima, assim, é o mais lindo do mundo. Então, assim, Deus fez o mundo tão maravilhoso, sabe, e colocou o homem, né, para cuidar. E eu costumo dizer, eu tive num sítio do meu avô, pai do meu pai, em Olinda, Pernambuco, na época, sítio gigante, né, muitas plantações. Eu lembro lá que tinha aquela plantação de, lá eles falam mandioca, né, fala empim. Aí tinha lá a parte onde fazia a farinha, aquele maquinário. Eu era garotinho, tinha a partir de uns 8 anos de idade, mais ou menos, direitinho. E aquilo ali era o sustento da família, fora as plantações, né? Então eram assim, fazendas e fazendas ao lado uma da outra, aonde o povo daquela região convivia em comunhão, né? Tipo assim, eu lembro que meu avô botava aquelas sacas de coisa em cima do cavalo, de uma carroça, ia lá na outra fazenda e doava para o outro irmão. Aí de lá ele já vinha com uma caixa de tomate, e assim, então, né? E hoje não, hoje a gente está vendo um mundo assustador, né? Onde foi inserido na cabeça do ser humano que se pode fazer tudo, uma justiça que não funciona, só funciona para o lado do mal. Nós estamos vivendo inversão de valores. E parece que quem está preso somos nós, dentro dos nossos lares, entre aspas, porque até a invasão de casa tem acontecido, muito em São Paulo, né? O Rio, não estou sabendo muito, mas o Rio de Janeiro tá horrível também para você caminhar. Mas por quê? Por causa de uma cauterização que o próprio homem que está no poder da terra, né, entre aspas, porque quem comanda é Deus, está acontecendo também a permissão de Deus, eu creio assim,
inseriu na cabeça de homens fracos de mente situações que vai fazendo a descontinuação do que Deus propôs para a humanidade, né? E nós, como homens de Deus, como servos do Senhor Jesus, né, nós temos nossas armas, que é o quê? Jejum e oração. Nós temos que estar em constante. O pastor aqui está sempre colocando a igreja em jejum. E nós, como homens sábios de Deus, jejum e oração. Porque o mundo jaz do maligno, né? Então, assim, o negócio está estreito. Mas nós cremos em Deus. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. É porque o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa força vem do Senhor. Ela não vem de homens. Nós não temos que confiar em homens. É claro que nós temos comunhão, né? Nosso trabalho, nosso amigo ali militar ali, a gente tinha lá nosso respeito, né? Tem que ter a hierarquia e disciplina. Marcelo também foi militar da aeronáutica, está na reserva. Então, mas hoje eu, como cristão, eu entendo que é na base do jejum e da oração. E nós temos que fazer isso pela nossa família, irmãos. E o negócio vai piorar cada vez mais. E como eu bem disse aqui no início, estão fazendo essa desconstrução familiar. Você vê hoje os artistas do mundo circular, nos palcos, parece um prostíbulo em cima de um palco. E hoje em dia as prefeituras contratam, citar nome de cantores aqui, contratam aquilo ali, jovens vão para lá, até velhas também, né? E nossas crianças vão assistir aquilo. É umas danças pornográficas, umas músicas pornográficas. Isso vai inserindo na cabeça deles e eles vão crescendo achando que aquilo é o correto. E não é. Bem? Deus. Dando continuidade, irmãos, trata-se da importância da paternidade nos dias atuais. Observe que Deus trata com Abraão, agora Abraão, ao ponto de trocar o nome dele e exercer com afinco o legado paterno. Demonstre a necessidade de estar com os ouvidos abertos, foi o que eu acabei de falar. O que Deus tem para ministrar no coração dos homens, pois é indispensável para que haja fiel condução da família que Deus confiou ao homem. Irmãos, até essa parte aqui, como temos tratado nossas famílias? Não precisa responder não, só para a gente refletir. Como eu tenho tratado minha esposa? Como eu tenho tratado meus filhos? Às vezes, não tratamos de modo que tenham que ser tratados, né, com o que Deus deixou o legado, mas queremos ser tratados de forma boa. Às vezes tratamos mal, mas queremos ser tratados bem. Aí são 2 pesos e 2 medidas diferentes? Não pode, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. Demonstra a necessidade... Não, aqui já foi. Revele como os filhos veem o pai como referência. E o impacto positivo desta ação
a sua maioridade. Irmãos, como você trata seu filho, sua postura, né, como um pai, como um líder lá, vai refletir lá no futuro para ele. Entendeu? A forma que você trata o seu filho hoje é o pai que ele vai ser amanhã. Né? Então, hoje, nós que estamos aqui, homens de Deus, temos aqui, ó, o nosso manual aqui, ó, a referência bíblica. Amém? Aleluia. Traga a luz sobre a responsabilidade matrimonial com a sua cônjuge. Que luz é essa? Deus. Né? Coisa melhor? Dentro do nosso casamento, chamar Deus para participar. Vem, Senhor. Glória a Deus. E a paternidade na Bíblia? A paternidade é um dado intrínseco, ou seja, íntegro, interno, inerte, contínuo, ou classifica algo que está no interior, né? Intrínseco no homem. E essa capacidade também é o dom de Deus. A missão do pai inicia quando ele separa a relação da mãe e do filho. É uma separação que é fundamental, pois neste processo os filhos começam a trilhar um caminho de formação da identidade. Nesse momento que eu li aqui, que fala sobre a separação da relação da mãe e do filho, não é divórcio não, tá? Estou falando da criação, como você vai moldar o teu filho para o futuro, né? Tu tem o teu tratamento lá com a tua esposa, né, Celso? Tratamento. Então, é o jeito que você vai moldar ele para ele, ó, seguir o caminho reto. Amém? Aleluia. O critério socioafetivo estabelece a paternidade com os olhos postos no efetivo exercício da função de pai, independentemente do vínculo sanguíneo. Pai é aquele que cria o filho com afeto, dando amor e participando da sua vida. Genitor é somente o que gera. Amém? Isso me fez lembrar de Davi. Na verdade, meu filho, ele estava tirando uma palavra essa semana, acho que foi anteontem, e eu estava preparando a palavra para hoje, né, e ele falou: pai, lê essa passagem aí. Eu fui incluir aqui dentro da pregação. Fez lembrar de Davi, eu até esbocei aqui. Davi como um pai, né? Davi foi um pai que teve vários filhos. Conhece alguém assim? Conheço bastante. Mas cometeu omissões e negligências na educação deles. Por exemplo, Davi não repreendeu Absalão por assassinar o irmão Anon, que estuprou a irmã Tamar. Olha só que bagunça. Davi não disciplinou seus filhos, deixando-os no caminho do pecado. Davi não corrigiu os maus comportamentos dos filhos. Davi não ensinou aos filhos os limites do que é certo ou errado. Irmãos, isso aqui, tá, mil anos atrás. A gente vê isso hoje? Vê. Quantas famílias estão sendo criadas assim de qualquer jeito. A gente conhece muitas famílias assim. Família problemática essa de Davi. Né? Davi teve 7 mulheres, 10 concubinas. Um dos filhos, né, o Anon, estuprou a irmã Tamar. Absalão, o outro filho de Davi, matou Anon para se vingar da irmã, para se vingar a irmã. Depois Absalão rebelou-se contra Davi e teve que fugir pelo Jordão.
Olha só que situação. Isso nós temos visto no dia de hoje, né? Pais às vezes fogem do filho porque o filho bate, né? Porque o filho espanca, porque quer dinheiro para sair, porque quer dinheiro para droga, porque quer acordar tarde, ou a mãe manda lavar um copo e tal. E é um caso total, né? E a palavra de Deus também ela diz que não é só o pai fazer a parte dele, o filho também. Vai dizer que o filho tem que obedecer seu pai e sua mãe, honrar, né? Para que se prolongue os seus dias. Amém? Glória a Deus. Considerações finais dessa parte de Davi. Davi foi um grande rei de Israel, mas foi negligente como pai de família. Ele cometeu erros que refletiam a cultura da época. E a gente vê esses erros refletindo nos dias de hoje, mas que não eram apoiados pela cultura bíblico-judaica. Mas lá em Salmo 72, Davi escreveu, né, o Salmo 72, pedindo a Deus que Salomão, seu filho, né, que foi que assumiu o reinado, fosse um rei sábio e benevolente, que trouxesse paz ao povo. Então, assim, Davi, resumindo aqui, ele não foi um bom pai, não educou, né, não corrigiu os erros dos filhos, mas ele, no finalzinho de sua vida, ele pediu a Deus que o filho assumisse lá o reinado e trouxesse paz para o povo. Então, assim, eu creio que Davi ali no final, ele teve um conserto com Deus, né? Se arrependeu de não ter feito a correção quando tinha que ser feito, né? Quantos filhos rebeldes nós vemos em famílias aí? Aí eu trago aqui em Provérbios 3:12. Então, antes tem aqui a paternidade de Deus. Paternidade é um dom de Deus. É uma missão do homem. O pai é responsável por educar e cuidar e orientar os filhos. Foi o que eu acabei de falar de Davi. Então, essa missão é nossa. Cuidar e educar nossos filhos. Para que sejam os excelentes pais quando casarem. E a paternidade de Deus? A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai, que nos criou, nos protege, nos ensina e nos ajuda a vencer as dificuldades. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3:12. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obras da tua mão. Isaías 64:8. Aleluia. Paternidade humana. O papel do pai teve origem no próprio Deus. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. O papel do pai, ele tem a origem no próprio Deus. Tornar-se pai é uma oportunidade de se tornar semelhante a Deus. Não que seremos Deus, irmãos, nada disso, né? Mas assim como nós somos filhos de Deus e andamos na obediência, Deus ele vai, né, te dar ou não aquilo que você está pedindo. E às vezes o não de Deus também é um sim, né, Maurício? Às vezes você pede uma coisa a Deus, mas Deus não vai te dar, porque às vezes aquilo ali pode te matar, né? Então nós temos que entender quando Deus não dá. Amém? O pai é um tutor dos filhos de Deus e deve ensiná-los a educá-los e cuidar deles. O pai é um bom exemplo de vida e dá proteção e segurança aos filhos. Quem não se sente um guarda-costas aí quando está andando com os filhos?
São aqueles pais que não são pais mesmo, né? Eu, quando estou com meus filhos, eu até falava do mundão, né? Eu falava, faz comigo, não faz com meus filhos, não. Hoje em dia não, a gente vai para o jejum, vai para a oração, né? E pede a Deus paciência. O pai é responsável perante o Senhor pelo modo como educar e orientar os filhos. A Bíblia fala sobre a paternidade de várias formas, como a responsabilidade dos pais, a paternidade de Deus é o papel do pai como exemplo de vida. Responsabilidade dos pais. Os pais são tutores dos filhos de Deus e devem ensiná-los, educá-los e cuidar deles. Os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educam e orientam seus filhos. O papel do pai é pré-figurativo de Deus, Pai, que nos ama e cuida de nós, da nossa necessidade. A paternidade de Deus. Deus é o Pai por excelência. Deus nos criou e nos deu vida. Deus nos protege e nos ensina. Deus nos ajuda a vencer as dificuldades. Deus nos repreende para o nosso bem. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem que estar firmado na palavra, porque às vezes quando vem essa repreensão de Deus, eu vou falar, né, para os homens aqui, se o cara não tiver firmado, ele fica de mimimi, de bico e vai para o mundo. Entendeu? Às vezes é cobrado alguma coisa e Deus está querendo consertar aqui, para que não dê problema lá na frente, e o cara não entende. Né? O que eu falei aqui, temos que ficar atento à voz do Senhor, e não à voz dos homens. E muita gente está deixando se contaminar dentro das igrejas. Primeiro o irmãozinho que vai lá no ouvido do outro soprar. O irmãozinho já deu lugar para Satanás, e por sua vez o outro também já vai dar ouvido à voz do irmão e começa. É igual o evangelista Maurício falou aqui, né? Às vezes você vem, ou felizão da vida, louvar o Senhor, você olha para a cara do irmão, de uma irmã, para dar paz ao Senhor, a irmã já fecha a cara e às vezes não está satisfeito com a sua vitória, que Deus está fazendo na sua família, ou por você ter sido consagrado, sei. Até porque daqui nada levaremos, né? E o que eu sempre costumo falar aqui é servo. O Maurício fala muito isso. A maior patente é ser servo. Eu sempre falei isso com a pastora Elane. Eu falei, não, pastor, não, mas foi Deus que mandou, é oração. Nós temos que obedecer, né, irmãos? Toda vez o irmão vem te entregar a profecia. Ó, o filho, é porque é sempre bom, né? Bom estar orando pela nossa família. Mas quando vê teu filho deslanchar, decolar, voar, estou dizendo para coisa boa, muda com você. Eu estava esperando que se concretizasse o que ela estava profetizando. Ó, vigia, hein? E teus filhos nas drogas. Estou dando um exemplo, tá, irmão? Ó, teu filho na prostituição. Aí vê teu filho seguir outro caminho, porque os pais, né? A maior oração, o jejum é dos pais, obrigação nossa, pai. Aí sabe o que acontece? Volta lá para o final da fila. Entendeu? E eu pensava que isso acontecia só lá fora, no quartel, né, irmão? Não, pô, foi promovido, mas por que tu foi promovido? Sabe? Bom, como o Maurício falou, não existe igreja perfeita, não existe ser humano perfeito. E como nós temos aprendido, jejum, bom, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus.
Papel do pai como exemplo de vida. O pai deve dar a vida pelos filhos. Ou seja, daí não é se matar não, tá, irmão? A gente fala, né? A gente fala, eu dou a vida pelo meu filho. Tá. Sim. Doar tempo, paciência, afeto, recursos aos filhos. Lá em casa, a gente tinha uma brincadeira há um tempo atrás. A gente fazia a quarta do desenho. Não era, filho? Quarta-feira, a gente vamos desenhar. Quarta-feira. Assistir um filme. Só que cada um tinha 2 filmes. Aí já viu, né? O cara dava um soco no cara lá no filme, pegava ele lá no sofá. Cara, eu dormia. No finalzinho eu acordava. Eu estava ali do lado. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que fazer isso, irmãos. Pegar teu filho para ir tomar um sorvete. Eu não é só o criancinha, não, igual o Telzinho lá, filho do nosso irmão Hélio. É ele grandão também. Vamos comer uma pizza. Ó, meu filho, foi liberado agora o carnaval para buscar. Semana de pressão psicológica. Aí teve o teste psicológico, aí eliminou. Aí o que faz? Libera o carnaval. O cara sentiu lá que fora. Aí o cara veio. Aí tá, aí volta na quarta-feira de si. Aí foi pressão, foi nessa quarta-feira que mandou, não foi, Felipe? Estava muito. Aí hoje tá baixo. E a mãe que sofre, né? A Senhora Renata, joelho, jeito de coração. Sofreu uma perseguição sim. Ela deu uma tarefa para ele lá de fazer uma. Essa, né? 150 vezes. Aí libera o cara meia-noite para acordar 4. Só que lá eles se unem. Fazer para. Mesmo assim não deu tempo. Aí o cara foi aumentando. Já estava em 5 mil. O cara não conseguiu fazer 150, fazer 5 mil. Entendeu? Aí eu falei para ele: fica tranquilo, cara. Isso aí é pressão. Não vai dar nada. Resumindo lá, o chefe mesmo do setor, que era um capitão, chegou no alojamento, pegou todo mundo. O que está acontecendo? Está proibido. Amor. Eu falei, mas não se alegra muito não, que isso pode... Enfim. Nós temos que estar em oração. É o que eu falo para ele, eu mando para ele todo dia. Bom dia, filho, Deus te abençoe. Hoje, bom dia, Deus te abençoe. Ó, o pai está aqui, está orando, a mãe está orando, o irmão está orando. Aí isso aí, incentivo, né? Prosseguir. Fala assim, pô, meu pai e minha mãe tá... É diferente daquele que não tem o apoio do pai. Nós sabemos que existem órfãos de pai vivo. O pai sai para trabalhar, não volta mais. Entendeu? Eu estou falando isso aí, mas está cortando aqui também, tá, irmão? Eu aprontei muito disso. Eu achava que, tipo assim, ó, não faltava nada para eles. Estava fome do metal. Sexta-feira, como se fosse tradicional, né, Maurício? Tem que tomar minha cerveja. Ligava, não tem cerveja, desligava o telefone. Pô, trabalhei a semana toda, agora... Isso é egoísmo, irmão. Hoje eu entendo que... Né? Graças a Deus, Jesus libertou. Deu tempo. Glória a Deus. Me deu oportunidade de eu estar de volta. Aleluia. E olha que eu era desviado, tá, irmão? Eu era dirigente de mocidade lá no Carmari. Satanás ele não brinca a ser diabo, não. Aleluia, Jesus. Então, como eu estava dizendo, meu filho, vamos tomar um sorvete? Tem um filme? Tem uma pizza? Só nós dois? A mãe ficar com ciúme ali? Isso é legal. Vamos jogar um futebol, né?
Chama pela que não vou não, né, Felipe? Negócio de bola, a bola sou eu. Não aguento nem correr. Não, correr eu aguento. Mas, enfim, tem que participar, irmão. Porque quando você vê, agora, o Leonardo, depois de se formar, já vai para outro estado. Já fica difícil de ver. Entendeu? Você tem que aproveitar e ser pai de verdade. Aleluia. Bom pai educa e cuida dos filhos, dando proteção e segurança e sendo um bom exemplo de vida. A paternidade. Não basta ser homem para ser pai. Não basta desejar ser pai. Precisa ser gente. Especialmente carregar a humanidade. Carece ser exemplo. Então, irmãos, que exemplo você tem sido para o teu filho? Porque nossos filhos são nossos reflexos. Né? Que exemplo de vida nossos filhos têm aprendido conosco? Assim somos nós. E nós temos aprendido com o Pai Celestial, que é Deus. Nós temos andado em obediência. Para ser um pai de verdade, é preciso gostar de lamber a cria. Esse é um ditado popular. Quando pequeninos e ainda depois de grandinhos. É um modo de dizer, tá, irmão? É preciso gostar de trocar as fraldas e dar carinhos. Não existe teste de DNA que faça de um homem um pai, porque o homem já nasce com DNA de pai. Amém? Deus nos fez homem já com DNA de pai. O pai de verdade não vê diferença em ser mãe ou pai, porque ele consegue fazer os dois papéis. O pai de verdade não é um herói, é apenas um homem, quase um super-homem, mas ainda uma criança que também precisa de colo. Irmãos, quantos de nós vamos trabalhar, ou às vezes está caçando um emprego, chega em casa esgotado, né? Quando você tem uma boa convivência familiar, e teu filho vem correndo, né? Eu encontro você chegando, cabisbaixo, poxa, 50 currículos, ou está vindo do próprio trabalho, né? Quem é cansado, rapaz, doido, vou chegar em casa, tomar um banho, não vou nem jantar, direto para a cama. Quando tu recebe aquele abraço, é gostoso, irmão. Lá em casa a gente tem, renova, né? Lá em casa a gente ainda tem aquele hábito de benção pai. Em casa a gente, então, assim, não foi nada forçado não, é normal, criação. Eles vão lá, no quarto, benção pai, já bota a cabeça dele, beija a minha cabeça. Vai lá na mãe, benção mãe, dá um beijo na cabeça da mãe, a mãe dá um beijo na cabeça. A mãe já é mais coisa. Deita aqui um pouquinho. Né? E eles levaram um tempo ainda para sair do nosso quarto. Quando foi tirando, a mãe chorava. Aí depois fica. Eu até falo. Agora ele está sozinho no quarto lá. Está lá na ESA. Quer dormir aqui, Lipe? Aí ele. Não, vou dormir lá, pai. Aí ele volta. Fala, o senhor quer que eu durma? Né, Lipe? Mas é bom, irmãos. E assim, meus filhos são. Sabe? Eu tenho criado assim uma palavra. Claro que, né, tem. A gente também não é perfeito. Vamos ser hipócritas. Temos o nosso dia de fúria. Mas
final dá tudo certo. No final estejamos bem com nossas esposas, né? Hoje, né, Dia das Mulheres. Hoje eu até brincando com ela. Nós fomos no Royal. Aí, quando passou no caixa, eu falei, toma aí teu presente. 1 quilo de carne e 1 quilo de frango. Aleluia. Deus é fiel, sabe? Minha esposa também, mulher de oração, teve paciência comigo. Falo isso muito com o irmão Maurício. Mulher fiel, que Deus nos deu, sabe? Se fosse outra, já tinha chutado balde. Como diziam, né? A própria família. Ela não, ela ficou ali, só a esposa do evangelista Maurício, oração, orando. Graças a Deus, nós estamos aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. A palavra-chave para a comunhão do filho com o pai é amor. Palavra-chave. Irmãos, quando tem comunhão, tem diálogo, né? Bate-papo, tem sorriso, né? Tem choro, mas tudo. Amém? Demonstrando pela obediência, fidelidade e solidariedade. Está lá em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Provérbios 23:26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Mateus 5:48. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Muitas das vezes, essa frase aqui veio na minha cabeça quando eu estava preparando a palavra, e eu botei ela aqui no meio aqui. Muitas das vezes nós queremos ser filhos, mas não servos. Irmãos, é o que eu falei aqui, né? Os filhos honrar pai e mãe para que prolongue, né, seus dias na terra. Filhos, ele tem que também fazer, responder à altura o que o pai está fazendo por ele, né? Tem filho que acha que é obrigação do pai fazer e não quer fazer nada. Quantos vídeos aí a gente assiste? Às vezes eu mexo muito em internet, principalmente Instagram, o meu Instagram de... E às vezes aparece esse rebeldia, filha, uma garota gritava ao extremo porque a mãe mandou ela lavar a louça. Ela gritava, parecia que estava morrendo. Eu quero fazer. E a mãe falou, você vai fazer. Então, quer dizer, só quer ter. Quer a comida, o que tem para comer? O que? Aí levanta, não arruma a cama, não lava uma louça, não lava uma roupa. Complicado, irmão, demais. Essa geração de hoje está muito... Se a gente não criar nos pés do Senhor Jesus, mais uma vez, com jejum e oração, com certeza futuramente vão se perder. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas sabe quando? Quando nos traz, isso aqui também Deus me deu na hora que eu estava escrevendo, quando nos traz benefícios positivos, mas quando não, meu filho, outro papo, né? A passagem bíblica a gente fala, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas enquanto está recebendo. Quando Deus diz o não de Deus, aí você... Aleluia. Aí Deus me deu aqui, ó. E Elias disse, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Moisés disse, se é assim que vai me tratar,
Mata-me agora mesmo. Números 11:15. Jó disse: maldito é o dia do meu nascimento. Jó 3:3. Jeremias disse: maldito seja o dia que eu nasci. Está lá em Jeremias 20, 14 e 18. Todos eles passaram por motivos e circunstâncias diferentes e desejaram morrer. Mas apesar disso, eles viveram grandes vitórias. Amém? Deus me trouxe aqui para dizer, irmão, para nós, homens, que essa situação que nós estamos vivendo, ela não vai nos matar. Ela vem para forjar mais ainda nós como pai. Amém? Aleluia, Jesus. O desânimo, já estou acabando, tá, irmãos? O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir você. Aleluia. O seu nascimento não foi por acaso. Mas uma frase que Deus mandou dizer para vocês aqui. Deus tem um grande propósito na sua vida e Ele vai cumprir. Aleluia. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense coisas antigas. Eis que faço tudo novo. Isaías 43:18. E a frase que eu mando para o meu filho para finalizar todos os dias: nenhum sofrimento eterno. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu tinha para os irmãos. Estamos felizes com o Senhor. Sabe qual é a palavra do homens de oração no dia 12? Vai ser com o pastor Vitor Lennon. Pastor Lennon, o nosso líder também aqui dos homens, vai estar pregando. E o próximo aí, o nosso sargenteante vai fazer a escala. Se prepare. Maurício, Augusto, Renan, missionário Renan. O profeta Márcio. Pastor Marcelo. Pastor Fábio, né? Se não fechar o ano, a gente vai botar os diáconos, né? Diácono Valmir. Não, que você vai pregar. Mas nem agora não, fica tranquilo. Não, você é um homem casado, um homem de fé. Moisés. Diácono Hélio. Aí eu antes, escondido atrás da pilastra. Moisés. Aleluia. Irmãos, estamos felizes com Jesus. Eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um. Agradeço a presença dos irmãos lá de Queimados, tá? A gente vai combinar com o irmão Hélio aí, fazer um esforço. Vou ver quem tem disponibilidade. Vai lá cultuar com os irmãos também, tá? Irmãos, atenta aí a nossa agenda. O Hélio vai passando para vocês. Você pode vir, tá? Serão sempre bem-vindos. E Deus abençoe a vida de cada um. Que nós possamos ser pai de verdade, né? Ser pai não é ser machão, é isso. É também ser frouxo. Pai postado, né? Mostrar para os filhos qual é o caminho certo. Amém? Independente do que está acontecendo no mundo, independente dessas brigas políticas, é o que eu falo, nós temos que estar ouvindo a voz do Senhor Jesus e sempre em espírito de oração. Amém?